misteriosos! Bem-vindos à nossa quarta sombria! Hoje vamos falar sobre a boneca Annabelle, que é um dos objetos mais assombrados do mundo. Então pegue seu café, se prepare para não perder nenhum detalhe. Bora pro vídeo! A verdadeira história de Annabelle se iniciou na década de 70, quando Donna, uma estudante de enfermagem, ganhou uma boneca de sua mãe. A boneca era famosa na época, era da marca Ragged Ann. Era muito popularizada na época, é uma boneca de pano, os cabelos são avermelhados e tem um vestido claro, um vestido branco. Muito linda a boneca. Olhando pra ela, você não imagina nada tenebroso ou assustador, totalmente diferente do filme, porque a boneca do filme ficou macabra, né, gente? E se eu ganhasse uma boneca daquela, eu acho que eu deixava no primeiro lixo da esquina. Eu não levava pra minha casa. Mas já a boneca verídica, que é amaldiçoada, ela é uma boneca normal, ela é uma boneca linda de tecido, então assim, olhando pra ela você não vê nada tenebroso. Então Donna, ela dividiu um apartamento com a sua amiga Indy e ela levou a boneca pra casa dela. E aí ela percebeu algumas coisas estranhas. Às vezes ela deixava a boneca em cima da cama e de repente ela tava no pé da cama. Às vezes deixava ela em algum outro canto do quarto e ela aparecia em outro, em outro, em outro, em outro. Ela ficava se movendo. E aí, além disso, ela começou a se mover pela casa. De repente, ela deixava ela no quarto, ela aparecia na sala, depois aparecia no banheiro, e aí ela ia se movendo na casa toda, assim. Mas até que algo chamou muita atenção, foi que a dona deixou a boneca na sala e foi trabalhar. E quando ela voltou, a boneca estava no quarto com a porta trancada. Como assim? Como que essa boneca foi aparecer no quarto e trancou a porta? Então Donna já ligou os pontos, falou: tem um trem estranho. Essa boneca não é normal. E além disso, começou a aparecer papéis de pergaminhos pela casa, pedindo socorro: ajude-nos, ajude, ajude. E tipo, papel de pergaminho, gente, não é um papel normal, um papel comum, é um papel de pergaminho. E elas não tinham esse papel dentro da casa delas. Como que essa boneca arrumou esse papel? Não se sabe. Então elas começaram a perceber essas coisas estranhas, até que um outro dia também foi quando ela chegou em casa, a boneca estava sentada na sala com pontos vermelhos, vamos dizer sangue, pingos de sangue pelo vestidinho e as mãos ensanguentadas. Se é sangue mesmo, eu não sei dizer, né? Mas estavam vermelhas e alguns pontos vermelhos, então acredita-se que era sangue. Como que foi parar sangue nessa boneca? Então Donna ficou muito assustada e chamou uma médium para estar indo lá no apartamento. Essa médium fez uma sessão espírita, e ela se comunicou com o espírito que habitava na boneca. Esse espírito se chama Annabelle Higgins. É uma criança de 7 anos que morreu lá onde foi construído o prédio. Na época era uma casa, ela morreu nessa casa, essa casa foi derrubada e construíram o prédio lá e tal. Então ela tinha morrido no local, lá no apartamento. Então assim, era um espírito bonzinho. Esse espírito se dizia que sentia falta de carinho, de atenção, e ela acabou tendo isso através das amigas. Então que ela gostava muito das amigas, queria continuar convivendo com elas. E as amigas, vendo que era um espírito infantil de uma criança, sentiram pena e resolveram permitir que o espírito continuasse habitando na boneca. Gente, para! Que dia que vocês me falam que tem um espírito na minha casa, eu vou permitir que esse espírito continue lá? Jesus amado. Mas tá. Bom, lá nos Estados Unidos o povo é meio fanático, essas coisas assim, né? A gente ouve muitas histórias desse estilo lá nos Estados Unidos. Então eu acredito que as pessoas lá gostam muito dessas coisas espirituais e tal, eles curtem muito essas paradas, né? Então assim, elas permitiram que o espírito permanecesse lá, então elas acolheram aquele espírito e tal, beleza, né? Aí, até que as coisas começaram a se tornar um pouco mais sombrias. Um dos amigos das meninas, o Lau, foi dormir lá na casa. Assim, tem fatos que falam que ele era namorado de uma das meninas,
Eu vi alguns relatos falam que ele morava junto com as meninas, mas dormia lá de vez em quando. Outros que era amigo das meninas, então assim. Mas no fim a história se encontram. Mas o Lau foi dormir lá e ele acordou uma noite se sentindo sufocado. Quando ele abriu os olhos, a boneca estava em cima dele o estrangulando. E aí ele já assustou, já pegou a boneca e jogou ela longe. Aí ele foi relatar pra Andy, né, o que tinha acontecido, que ele acordou com a boneca em cima dele, sufocando. E nisso, eles começaram a ouvir um barulho vindo lá do quarto da dona, como se tivesse pessoas andando no quarto dela e conversando. E aí eles resolveram ir lá ver o que estava acontecendo. Gente, assim, os filmes de terror nos ensinam. Houve um barulho estranho. Algo que você sabe que não tem ninguém na casa, só tá você e sua amiga, não tem mais ninguém. Você começa a ouvir um barulho, algo conversando, o que a gente faz? A gente sai correndo? Isso é óbvio! Sai correndo! Mas não, o povo lá nos Estados Unidos, eles são muito corajosos, eu piro pra isso, viu? Mas eles resolveram ir no quarto verificar o que estava acontecendo. Chegou lá, só tava a boneca deitada na cama. O LOL se aproximou da boneca e de repente ele sentiu uma ardência, algo como se estivesse meio que sufocando e uma ardência entre o pescoço e o peito. No que ele olha para baixo, ele tinha sido arranhado. Tinha 3 cortes nesse sentido e 4, como é que é esse sentido? Horizontal ou vertical? Nunca sei. 3 cortes no sentido vertical e 4 no horizontal. Passou alguns dias, esse corte sumiu. Sumiu, sarou, assim, sumiu de repente, sabe? Não chegou a ficar, criar casquinha, essas coisas, não, de repente sumiu da pele dele, acho que passou uns 2 dias, sumiu. E aí isso assustou muito as meninas, porque elas perceberam que esse espírito nessa boneca não era tão bonzinho como foi dito pela médium. Então elas chamaram um padre, e esse padre convidou o casal, Ed e Lorraine Warren, para estarem indo com ele lá no apartamento. Chegou lá, eles fizeram algumas sessões e eles perceberam que, na verdade, o que habitava a boneca era um espírito maligno. Era um demônio que estava dentro da boneca e o intuito dele era entrar dentro de um corpo humano. Ele queria habitar o corpo humano, que provavelmente era o corpo da dona. Então eles resolveram tirar a boneca dali, porque eles não conseguiram exorcizar a boneca. Então eles resolveram levar a boneca para casa. Como eles são paranormais, trabalham com isso, eles são educados para isso, então era mais seguro eles carregar a boneca para casa deles do que deixar lá no apartamento com as amigas, né? Então eles levaram, mas antes eles levarem a boneca, eles pediram pro padre fazer várias orações de proteção, tudo, benzer a boneca e tal. Colocaram ela no banco de trás do carro e foram. No caminho, o carro as luzes começaram a piscar, o freio do carro parou de funcionar e o Ed quase bateu o carro. Até que ele pegou a água benta e jogou na boneca. Quando ele jogou a água benta na boneca, o carro normalizou, voltou ao normal. E eles conseguiram chegar em segurança até a casa deles. E na casa deles é onde tem um museu de objetos paranormais, objetos amaldiçoados, né? Então eles levaram a boneca pra lá pra ir pro museu deles. Mas inicialmente eles deixaram a boneca solta em casa. E eles pegaram a boneca flutuando. Eles chegaram em casa, ela estava flutuando, olhando pela janela. Chamaram um padre pra benzer, pra purificar aquela boneca, tudo. E esse padre resolveu rir da boneca, resolveu fazer brincadeiras falando que ela não era nada, que ela era fraca, que não tinha poder nenhum, ela era só uma boneca. E o Ed na hora alertou o padre, falou: cuidado, não faça isso, tudo. E aí o padre foi embora. No que o padre foi embora, ele sofreu um grave acidente. Ele perdeu o controle do carro, bateu no caminhão, capotou e quase veio a óbito. Foi extremamente sério o acidente que ele se envolveu. E segundo o padre, a última visão que ele tem é de olhar pelo retrovisor e ver a boneca no banco de trás do carro. Aí o Ed, mas a Lorraine resolveram fazer uma caixa de vidro para colocar a boneca lá dentro. E aí eles benzeram a caixa, fizeram várias orações,
orações, chamaram vários padres para estar orando tudo e colocaram, porque eles perceberam que deixar a boneca solta estava sendo extremamente perigoso. Então eles resolveram colocar ela dentro dessa caixa. Essa caixa tem toda uma proteção para não deixar aquele espírito maligno sair de dentro daquela caixa. Colocaram ela lá, tudo, e ninguém pode tocar aquela caixa. E assim, as pessoas visitam lá o museu, você pode pagar para estar visitando, conhecendo o museu, conhecendo os objetos amaldiçoados, e eles pedem para que ninguém toque na caixa. E um casal que estava visitando o museu foram e resolveram fazer doações, tocaram na caixa e ficaram brincando, tudo. E também na hora de ir embora, eles estavam indo embora de moto, perderam o controle da moto, o menino veio a óbito e a menina sobreviveu. E a última coisa que ela lembra, que ela se recorda, é de ter a visão da boneca. Não sei se ela viu a boneca na moto ou se ela lembrou da boneca, ela não se sabe, ela sabe que tem uma visão da boneca na hora do acidente. Então assim, o casal Warren fala que mesmo lá dentro da caixa, aquela caixa não consegue fazer com que aquele espírito maligno fique totalmente preso. Então, dependendo do que as pessoas fizerem, se as pessoas tocarem ou as pessoas ficarem zombando, o espírito ainda pode atacar essas pessoas de alguma forma, mesmo estando preso dentro daquela caixa. Então assim, para eles é um dos objetos mais perigosos, mais amaldiçoados que eles já pegaram, que já colocaram dentro daquele museu. E é isso, pessoal. Essa é a história de Annabelle. Sinistro, né? Sim, só de imaginar ter um boneco desse convivendo ao seu lado, Jesus amado, Deus me livre. Eu, particularmente, acho que eu teria queimado a boneca, né? Não sei se eu teria mantido ela no museu na minha casa, mas tudo bem, cada um com as suas doiduras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer vários outros casos desse casal, porque tem muitas histórias amaldiçoadas de espíritos malignos que eles trabalharam, que eles auxiliaram em várias sessões de exorcismo. Então, assim, quero trazer mais histórias sobre esse casal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe aqui os seus comentários sobre este caso e também qual é o próximo caso que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal. Até a próxima!